Olá, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos a uma playlist aqui no meu canal de videoaulas. É uma playlist não muito extensa, um pouco mais curta, para falar de integrais definidas e o teorema fundamental do cálculo. Então, eu quero fazer uma breve apresentação do que vocês vão ver nessas aulas que virão a seguir já dessa apresentação, ok? Para que vocês se situem o que é necessário, o que é pré-requisito, o que dá para assistir sem ter assistido outras aulas, o que é necessário para que nós possamos entender, uma vez que essa parte de integrais definidas e técnicas de integração é uma parte dos cursos de cálculo. Algumas universidades chamam de começo de cálculo 2, outras ainda é o finalzinho do cálculo 1. Então eu separo em playlists para que a coisa fique mais acessível, né? Que aí você adapta a sua realidade. Então eu já vou começar a colocar a apresentação aqui dos slides para vocês, ok? Só vou me certificar que já está aparecendo aí para vocês. Bom, o que vocês já estão vendo aí, então, seria o assuntos, as integrais indefinidas e o teorema fundamental do cálculo. Tecnicamente são realmente só apenas dois assuntos, integrais definidas e teorema fundamental do cálculo, mas eles por si só se relacionam, ok? Como eu sempre falo, eu sou professor aqui do Instituto de Matemática daqui da UFMS de Campo Grande, ok? Então, sobre essa playlist, pessoal, ela vai ser chamada Curso Integrais Definidas e Teorema Fundamental do Cálculo, tá? O que ela traz? Ela traz a definição a partir de um problema de área, tá? Que é a partir de um problema de uma área determinada por um gráfico de uma função contínua. A gente supõe que a função ela é positiva. A partir de um problema de área é que surge a definição da integral definida, tá certo? O que é uma integral definida? É uma integral, não é apenas uma primitiva, tá? Mas é uma integral de uma função contínua dentro de um intervalo, tá certo? A primitiva, lá naquela playlist de integrais indefinidas, é apenas uma primitiva de uma função que quando eu derivo, eu obtenho a função que está dentro da integral, que a gente chama de integrando. Aqui, no caso, as nossas integrais, elas possuem intervalo. Então, a gente começa as aulas falando de problemas de área, como vocês vão ver como as aulas estão divididas aqui, tá? E depois a gente fala do teorema fundamental do cálculo e como que o teorema fundamental do cálculo se relaciona com esse problema de área e qual é a relação das integrais definidas com as integrais indefinidas, perfeito? Então, ó, essa playlist, ela tem 10 aulas, tá certo? 8 aulas, perdão, de assuntos teóricos, e as duas últimas aulas de exercício, que é a aula 9 e a aula 10, são aulas de exercício de fixação envolvendo as integrais definidas e o TFC, que seria a abreviação de Teorema Fundamental do Cálculo, tá? Então, nas primeiras aulas, 1 e 2 é o problema da área. O que seria esse problema da área, que é o pontapé inicial, tá certo? Para entrarmos nas aulas 3, 4 e 5, que é tudo sobre integral definida. Pessoal, nem é tão extenso o conteúdo de integral definida, mas eu acabei separando em 3 partes, porque tem uma parte que fica muito extenso as contas, separei num vídeo, depois outro vídeo eu trago propriedades da integral definida para ficar bem focado, e aí a gente vai dividindo para que os vídeos não fiquem muito extensos, perfeito? Teorema fundamental do cálculo, na minha opinião, é um dos teoremas mais importantes da área do cálculo diferencial, porque ele relaciona a parte de derivadas com a parte de integrais indefinidas, tá certo? E apenas uma observação sobre a aula 8, tá? A aula 8, não estou ensinando novamente a regra da substituição e a regra de integração por partes. Isso é assunto lá da playlist de integrais indefinidas, é uma técnica de integração, tá certo? Aqui eu apenas reforço a ideia, porque quando nós temos uma integral definida, existe uma adaptação do teorema, no caso da regra da substituição, e de integração por partes, junto com o teorema fundamental do cálculo, ok? E aí a gente segue com essas aulas de exercício, perfeito? Bom, o material de apoio, vocês vão ver, assim como em todas as playlists, que sempre tem algumas folhas, algumas anotações que eu faço. Então, essas notas das aulas, no caso dessa playlist, eu vou deixar um link para vocês fazerem um download, caso vocês queiram, do material em branco, tá, pessoal? De todas as aulas dessa playlist, perfeito? E em relação à lista de exercícios, além dos exemplos que eu resolvo em sala de aula, é ótimo, além dos exemplos que eu resolvo nas gravações, tá certo? Eu aconselharia vocês a procurarem mais exercícios. Porém, como está bem escrito aí, eu não vou colocar link para material de download de exercícios, porque cada universidade tem uma realidade,
Geralmente os professores de vocês, assim como eu faço com os meus alunos, entregam uma lista de exercício para vocês, então em cima daquelas listas seria um material a mais para vocês estudarem. Perfeito? Então, fica dado esse recado aí também. Uma coisa que é importante, pessoal, é muito necessário, é importantíssimo que vocês assistam o vídeo na ordem. Por exemplo, a aula 1 e a aula 2 é o problema da área. Aí você fala, é parte 1, parte 2, então eu vou pular a parte 1 e vou para a parte 2 direto, que já é o finalzão. Não faça isso, por quê? Porque na parte 1 eu coloco todo o desenvolvimento teórico, em particular dessas duas aulas eu estou usando como exemplo. E depois na aula 2 é onde eu vou fazer um exemplo de aplicação do que a gente viu na aula 1. Por quê? Porque como a parte teórica é muito extensa, cheia, absurdamente cheia de detalhes, muitas notações matemáticas, não deu tempo de eu na aula 1 fazer um exemplo, então eu tive que fazer ele na aula 2. Então é preciso você entender a parte teórica da aula 1 para que você consiga entender o que eu fiz no exemplo da aula 2, por exemplo, tá certo? Então, o mesmo fluxo segue para as partes 1, 2 e 3, ok? Outra parte que é importante, que antes de você assistir os vídeos dessa playlist, que você tenha um conhecimento prévio de integrais indefinidas e técnicas de integração. Ou seja, você precisa, aqui abrindo uma observação, não é necessariamente a partir da primeira aula, se eu não me engano é a partir da sexta ou sétima aula dessa playlist, você tem que saber técnicas de integração, porque a gente relaciona o teorema fundamental do cálculo, assunto dessa playlist, com integrais indefinidas e técnicas de integração. Que é como a gente aprende a resolver na prática uma integral com um intervalo, né, no finalzinho de tudo. Então, é importante que você saiba integral por substituição, integração por partes, integrais trigonométricas, substituição trigonométrica, integrais de funções racionais via frações parciais, substituição racionalizante, enfim, todas essas técnicas têm uma playlist com várias aulas aqui nesse canal também, dessas integrais indefinidas e técnicas de integração. Então, se você não sabe isso, eu aconselho a nem começar essa playlist e ir já para outra, aprender primeiro a integrar, para então aprender a resolver integrais com intervalo. Perfeito? Isso é muito importante, porque senão o desenvolvimento do raciocínio não vai fluir. Perfeito? E por fim, só para a gente encerrar, isso é uma apresentação rápida, um pedido. Curtam os meus vídeos, compartilhem as aulas com os colegas de vocês. A minha ideia não é fazer isso aqui apenas para os meus alunos aqui da Universidade Federal, mas em todos os cursos que tem o cálculo ou a álgebra linear, como já tem uma playlist aqui no meu canal, de alunos que tenham essas disciplinas nas suas universidades Brasil afora, tá? Que precisam dessas disciplinas, como está escrito aí, para a sua formação. Perfeito? Então, aí apenas uma frase que eu sempre encerro, que tudo que é feito de forma organizada segue um fluxo mais tranquilo. Assistam, vão assistindo, escrevendo, vão se organizando, que vocês não vão ter nenhum problema na hora de fazer esses tipos de apresentação, ok? De desenvolvimento, do desenvolvimento com cálculo e especificamente nessa playlist falando das integrais definidas. Então, era só apenas isso que eu queria falar. Eu aguardo vocês já na nossa primeira aula para falarmos desse problema da área. Então, grande abraço a todos vocês e muito obrigado mais uma vez por estarem aqui.